Fala, meu povo, galera que acompanha o Tentáculo Tube, eu sou o Gabriel e estou aqui na área para trazer a história do Motoqueiro Fantasma. Ele que agora tá em Agents of S.H.I.E.L.D. Tá geral se amarrando nele, né? Só que ele tem uma história muito grande lá atrás e eu vou trazer ela agora para vocês. Mas antes de mais nada, já taca o like aí, se inscreve no canal se você tá chegando agora, que eu tenho certeza que você vai adorar o canal. Vamos lá! O Motoqueiro Fantasma é o nome utilizado por diversos personagens da Marvel Comics. Todos os personagens que adquiriram o poder do Motoqueiro Fantasma, na verdade receberam o poder de Zarathus, o espírito da vingança. Muito poderoso, Zarathus um dia foi desafiar Mephisto pelo domínio de sua dimensão. Mephisto, porém, conseguiu derrotar Zarathus e assim escravizá-lo. Capturado por Mephisto, Zarathus foi forçado a se vincular a diversos mortais que faziam um trato com a entidade maligna. Por diversas eras, Zarathus era vinculado às almas de diversos mortais que, por motivos variados, vendiam suas almas a Mephisto. Porém, parte da alma de Zarathus não estava presa a Mephisto, mas sim no Medalhão do Poder, artefato criado pela antiga raça aliada do espírito de vingança, os Blood, para derrotar Mephisto na batalha anterior. Acreditando que o medalhão era poderoso demais, eles resolveram quebrá-lo e espalhar seus pedaços nos cuidados de suas famílias. Mephisto então começou a buscar por esse medalhão. A busca durou até os anos 1700, onde somos apresentados a Noble Kale, criado por Howard Mack e Javier Saltares. Sua primeira aparição foi em Motoqueiro Fantasma, volume 3, número 1, de maio de 1990. Filho de um pastor, ele iniciou uma relação amorosa secreta com uma jovem mulher chamada Madalena. Nesse relacionamento, Madalena ficou grávida. Pai de Noble, porém, era secretamente servo de Mephisto e, a fim de impedir que Madalena descobrisse seu segredo, ele a acusou de bruxaria e a levou à fogueira. Prestes a morrer, a mulher amaldiçoou o pastor e invoca as lendárias fúrias para vingá-la. Para se salvar, o pastor convocou a ajuda de Mephisto, oferecendo seu filho como pagamento. Mephisto reconheceu uma peça do medalhão em Noble e aceitou a oferta do pastor. Noble, então, teve seu espírito vinculado com Zarathus e, por consequência, o medalhão nele se ativou e ele se tornou uma personificação física do espírito de vingança. Sob posse do poder de Zarathus, Noble eliminou as fúrias e depois se voltou contra o pai, furioso por ele tê-lo sacrificado dessa maneira. Depois disso, a alma de Noble foi almejada tanto por Mephisto, que queria levá-lo ao inferno, como pela entidade angelical Uriel, que queria levá-lo ao paraíso. Foi decidido então que ele não pertenceria nem ao céu nem ao inferno, sendo consignado ao vazio para ser invocado pelos seus descendentes sempre que necessário. As gerações passaram e então chegamos a Johnny Blaze, criado por Gary Friedrich e Mike Plug. Sua primeira aparição foi em Marvel Spotlight número 5 de agosto de 1972. Jonathan Blaze é filho do piloto de motocross Barton Blaze e de sua esposa Naomi Kale. Ele também é descendente de Noble Kale. Um dia, porém, Naomi, temendo a maldição da família que foi vinculada ao espírito de vingança desde os tempos de Noble Kale, abandonou Barton e Johnny. Pouco depois, Barton morre durante um acidente em uma exibição de moto e Johnny acabou sendo adotado pela família Simpson, que era amiga da sua família. Johnny então foi criado pelos Simpsons e com seu pai adotivo Crash Simpson aprendeu a pilotar uma moto e passou a seguir os passos de seu pai biológico. Ele também se tornou o grande amigo de sua irmã adotiva, Roxanne, e eventualmente eles se apaixonaram. Um dia, porém, um acidente em uma exibição custou a vida de sua mãe adotiva, Mona, e Johnny prometeu antes de morrer que nunca mais participaria de exibições de motocross. Essa decisão causou diversos desentendimentos entre Johnny e Crash, até que Crash contraiu câncer. Disposto a tudo para curar a doença de seu pai adotivo, Johnny inclusive estava disposto a vender sua alma ao Satã.
Porém, quem aparece para ele é Mephisto. Johnny prometeu sua alma a Mephisto se ele curasse a doença de Crash. Mephisto fez, e Crash foi curado. No entanto, em sua primeira exibição depois da cura, Crash morreu ao falhar em concluir um salto de moto sobre 22 carros. Johnny honrou a memória de Crash ao concluir a exibição, mas sabia que havia sido enganado e agora sua alma pertencia a Mephisto, sem que ele pudesse salvar ninguém. Depois desses eventos, Johnny passou a ser vinculado ao espírito de vingança e seu corpo se converteu à forma esquelética daqueles que sempre são possuídos por Zaratos. Sua transformação se ampliou para sua moto, tornando Johnny Blaze a primeira personificação do espírito de vingança a ser conhecido como Motoqueiro Fantasma. Desde então, Johnny Blaze passou a atuar como motoqueiro fantasma atacando os pecadores e enviando suas almas ao inferno. O segundo motoqueiro fantasma é Daniel Ketch, criado por Howard Mack e Javier Saltares. Sua primeira aparição foi em Motoqueiro Fantasma Volume 3, número 1, de maio de 1990. Daniel Ketch é o segundo filho de Barton Blaze, com Naomi Kay, e é irmão mais novo de Johnny Blaze. Quando Naomi abandonou Barton e Johnny, ela levou consigo seus dois filhos mais novos. A dor da partida da mãe fez com que Johnny sofresse de memória reprimida e esquecesse totalmente da existência de sua mãe e irmãos. Isso facilitou inclusive em sua vida ao lado dos Simpsons. Já Daniel e sua irmã mais nova, Bárbara, foram levados embora muito novos e não lembravam de seu pai. Naomi os colocou para adoção e eles foram adotados pela família Ketch. Mesmo em outra família, Daniel e Bárbara eram constantemente observados por sua mãe biológica mesmo sem saber. Na época, ela também vigiava Johnny, que já vivia ao lado da família Simpson. Já adultos, Daniel e Bárbara acabaram acidentalmente envolvidos em um conflito de gangues. Bárbara acabou levando um tiro e ficando gravemente ferida. Daniel, nesse momento, observou um estranho medalhão vindo de sua moto e, ao tocá-lo, se transformou no motoqueiro fantasma. Esse medalhão era um pedaço do medalhão do poder que havia sido passado para ele das gerações passadas. No motoqueiro fantasma, Daniel se vingou dos gangsters e depois sua irmã foi levada a um hospital. Lá, ela foi morta pelo vilão Blackout, antigo inimigo do motoqueiro fantasma Johnny Blaze. Depois disso, Daniel Ketch passou a viver como o novo motoqueiro fantasma, atuando simultaneamente a Johnny Blaze, com quem eventualmente se encontraria e descobriria sua relação fraterna. A terceira motoqueira fantasma seria uma mulher mexicana chamada Alejandra Jones. Criada por Robbie Williams e Matthew Clark, sua primeira aparição foi em Motoqueiro Fantasma Volume 7, número 1, de setembro de 2011. Alejandra é filho de um traficante de humanos. Ela, assim como muitas crianças, incluindo seus irmãos, foi traficada pelo próprio pai e acabou na Nicarágua aos cuidados de Adão. Sim, Adão, o mesmo Adão da Bíblia. Sendo um dos responsáveis pela criação do pecado, Adão se dedica a um dia eliminá-lo da humanidade. Uma de suas tentativas de fazer isso é a criação de um templo para formar novos motoqueiros fantasmas. Alejandra treinou nesse templo e eventualmente Adão convenceu Johnny Blaze a passar a maldição adiante. A mexicana é escolhida para suceder Johnny e se torna a nova motoqueira fantasma. Mais tarde, é descoberto os planos de Adão em usar o motoqueiro fantasma para destruir o pecado, que resultaria na humanidade ser composta por pessoas sem mente própria e sem emoção. Johnny enfrenta Adão e o impede de usar Alejandra para esse fim. Após vencer Adão, Johnny passou a trabalhar junto a Alejandra, tornando-a sua aprendiz. O atual portador do espírito de vingança na verdade não é um motoqueiro, mas sim um motorista fantasma. Seu nome é Robbie Reyes. Criado por Philip Smith e Tradd Moore, sua primeira aparição foi em All New Ghost Rider, número 1, de maio de 2014. Robbie Reyes é um mecânico residente de Los Angeles, vivendo em uma área repleta de gangues, porém, querendo dar um bom exemplo ao seu irmão mais novo, Gabe, Robbie permaneceu na cidade e passou a participar de corridas de rua para ganhar dinheiro. Durante uma corrida, ele começou a ser perseguido pelo que ele acreditava serem policiais.
A perseguição o leva até um beco sem saída, obrigando Robb a sair do carro na intenção de se entregar. Porém, seus perseguidores atiram nele, o matando. Os criminosos tacam fogo no carro e no corpo de Robb, a fim de apagar as evidências do crime. Nesse momento, um fantasma que estava escondido dentro do carro de Robb desperta no motorista, e este se torna uma versão do motoqueiro fantasma, atacando e eliminando a maioria dos seus atacantes. No dia seguinte, Robb descobriria que fundiu sua alma com a de um espírito chamado Eli, que o ofereceu o poder necessário para eliminar aqueles que o fizeram mal. Robb aceita e a partir daí passa a enfrentar os pecadores. Ao contrário das demais encarnações, Robb Rice não se locomove por moto, mas sim por carro, o que o diferencia e o fez ser conhecido como motorista fantasma. Em outras mídias, tivemos a maioria dos motoqueiros fantasmas. Johnny Blaze já apareceu nas séries animadas dos anos 80 e atuais. Nos games, ele aparece em Marvel Ultimate Alliance, Lego e Marvel vs Capcom. Daniel Ketch aparece nas animações dos anos 90. Nos cinemas, o Johnny Blaze protagonizou 2 filmes. No segundo, inclusive, tivemos uma versão criança do Daniel Ketch. Atualmente, quem está nas telas é Robb Rice. O motorista fantasma fez sua estreia no universo cinematográfico da Marvel na série Agents of S.H.I.E.L.D. Fala galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Gostou? Ainda não largou o like? Então, larga o like aí. Pô, não custa nada. Se possível, comenta aí, compartilha com seu pessoal, valeu? Muito obrigado, até logo e fui!